irmão. Eu vou apresentá-lo às nossas irmãs, aos nossos irmãos. O Marcos de Mário, ele é palestrante, escritor, educador, coordenador do Seara de Luz, grupo de estudo do Espiritismo. É fundador e diretor do IBEM Educa. É autor de 30 livros espíritas e livros sobre educação. Durante muitos anos, Marcos atuou na Rádio Rio de Janeiro, junto com nosso irmão Gerson Simões Monteiro. Então, é uma alegria ter você aqui, meu irmão. Já participou da nossa querida Praça Florida de Livros, também em Petrópolis, não é? Verdade. E o nosso irmão hoje vai nos trazer um estudo do Fonte Viva, vocês que gostam de acompanhar em casa, vai ser a lição 121, Busquemos Luz, do Espírito Emmanuel. E no livro O Espírito da Verdade vai ser a lição número 26, No Retoque das Palavras, do Espírito André Luiz. Antes de passar a palavra ao nosso irmão, eu vou fazer uma pequena leitura, porque nós entramos no mês de setembro. É um mês que todas as casas se dedicam a fazer as palestras e ao movimento para a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Gostaria de ler esse pequeno trecho, essa pequena mensagem de irmão Daniel, trazida no Centro Espírita Ismael, onde o irmão diz assim: valorização da vida. A vida é bênção do Criador. Os caminhos são os mais diversos. A escolha compete a cada um. Repara onde você foi colocado pelo universo, as inúmeras possibilidades de ampliar, expandir e progredir. Somos filhos de um Pai magnífico que nos oferece o livre-arbítrio. Podemos mudar o que nos incomoda, podemos aprender sempre mais, podemos construir, ajudar, servir, amparar, podemos contar uns com os outros. Somos caminhantes do mesmo universo, desta morada celeste. Somos irmãos. Que cada alma amiga que neste momento escuta esta mensagem possa refletir e ver como são incontáveis as bênçãos recebidas na vida. As lutas fazem parte, as conquistas e vitórias são frutos do esforço de cada um, seja no trabalho, no estudo, na saúde, na lida do dia a dia. Quando as forças parecerem faltar, vamos buscar a força divina. Quando os pensamentos negativos forem insistentes, vamos buscar um novo modo de pensar. Vamos mudar o rumo. A solução surge quando desejamos ajuda, e a oração é a nossa âncora. A oração traz a solução para situações mais difíceis. Almas amigas, a vida é bela quando vivida com compreensão, paciência e fraternidade. O planeta é de provas e expiações, magnífica escola hospital, e o progresso depende de cada um. A caminhada, por mais difícil que se apresente, leva a novos sentimentos e emoções. Uma brisa celeste sempre sopra sobre todos os corações, levando para longe tudo que for contrário ao bem. Basta aceitar os presentes divinos. E assim, meus irmãos, são 20 horas, nós vamos então fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Josiel, Suzana, Vera Lúcia, Elisete, Marlene do Bittencourt Sampaio, Luciane, Cláudia, sejam todos e todas bem-vindas. Vamos por um instante, então, fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento, unindo-nos nessa oração, buscando agora a imagem mais bela e serena do nosso amado Mestre Jesus. Senhor da vida, nós agradecemos por este dia, agradecemos por este momento de união e oração, quando tantos corações
sintonizam numa só vibração, Senhor, em busca de maior compreensão dos ensinamentos trazidos pelos teus benfeitores espirituais, pelos teus embaixadores da paz. Unidos estamos, Senhor, rogando o teu olhar misericordioso sobre todos os lares, que possamos sentir o envolvimento fraterno do teu abraço, Mestre Jesus, nos dando força, ânimo e coragem para a nossa caminhada. Pedimos que a tua luz possa estar presente nos hospitais, levando serenidade a todos os nossos irmãos que encontram-se nesse momento passando por suas provas e expiações. Rogamos que a sua luz, Senhor, possa visitar os asilos, os abrigos, os orfanatos, os presídios. Que o teu amor se faça, Senhor, como chuva serena sobre toda a humanidade, levando paz a todos os nossos irmãos. Fica conosco, Senhor. Abençoa em especial nessa noite o nosso palestrante, o nosso irmão que vai fazer uso da palavra. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu vou passar a palavra ao nosso irmão Marcos e eu volto para a prece final. Uma boa palestra para todos. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus nosso Mestre nos abençoe, que a paz esteja em todos os corações, nesse momento em que nos reunimos através da internet para mais um estudo à luz da doutrina espírita, hoje abordando textos de dois grandiosos espíritos. O primeiro, que é o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, que dirigiu todo o mediunato do não menos querido e saudoso Chico Xavier, e o outro, que é André Luiz, o repórter do além, que nos trouxe uma coleção maravilhosa, se reportando à vida espiritual e ao intercâmbio dos desencarnados com os encarnados, também na psicografia do nosso Chico Xavier. Nessas duas obras, que são o Fonte Viva e o Espírito da Verdade, ambas publicadas pela Federação Espírita Brasileira. A abordagem do nosso Emmanuel, ao dizer que precisamos buscar a luz, é muito significativa e profunda, e vem ao encontro de algumas coisas que têm ocorrido no movimento espírita e que precisamos refletir com bastante profundidade e seriedade, lembrando que o nosso codificador, Allan Kardec, foi um homem muito sério e que viu na doutrina espírita, no espiritismo, a grande alavanca para o progresso moral da humanidade, ao revelar a paternidade divina, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os dois planos de vida, a lei de evolução através da reencarnação. Por isso, ele fez questão de nos dizer que, antes de ser religião, como conhecemos, antes de ser uma doutrina religiosa, o Espiritismo é uma ciência de observação, uma ciência que estuda a realidade da vida após a morte através da mediunidade, e é também uma filosofia, porque quando nos diz que somos almas imortais, que a morte não existe, que nós temos a reencarnação nos encaminhando para a perfeição, nós temos aí todo um arcabouço filosófico e consequências morais muito grandes e que são alicerçadas pelos ensinos do nosso Mestre Jesus, também um dos pilares do edifício doutrinário do Espiritismo. E o nosso Emmanuel inicia
as suas colocações no texto do livro Fonte Viva, no capítulo 121, lembrando que nós precisamos dar importância à ideia, não ao autor da ideia. E essa é a nossa primeira abordagem, porque muitas vezes no movimento espírita nós vemos dirigentes, colaboradores de uma forma geral, se aterem ao autor, com a famosa pergunta: quem foi que falou isso? De quem é esse texto? Ou, quando se trata, né, de um texto de autoria espiritual, mas quem foi o médium que recebeu essa mensagem? Nós aprendemos, já com Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, e com um grande reforço em O Livro dos Médiuns, que o mais importante é o conteúdo da mensagem. O que menos importa é a sua assinatura. Quem assina, quem transmitiu. E menos importante ainda é o médium. E lá, na codificação, quantas e quantas vezes Kardec omitiu o nome do médium, porque o médium é apenas o intermediário da autoria espiritual do texto. Certa vez, foi lembrado aqui no início, meu querido amigo Gerson Simões Monteiro, hoje já de volta à pátria espiritual, e certa vez nós estávamos na antiga USEERJ, a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, hoje CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e um companheiro chegou com texto copiado, nos entregou. O texto estava sem nome, sem nada, né? Era o texto. Ele só deu uma informação. Esse texto é de autoria espiritual, uma mensagem mediúnica. Mas eu não vou dizer quem é o autor espiritual, nem quem foi o médium que recebeu. Mas só com essa informação eu gostaria que vocês lessem e dessem a sua opinião. Se concordam, se deixam de concordar, se acham que o texto é bom, se não é bom, ok? E assim, eu, Gerson e outros, nos pusemos a ler o texto. E quando terminamos, começamos a dar a nossa opinião. Houve quem rejeitasse o texto. E aí, então, ele revelou, pois é, olha só que coisa interessante. Esse texto é do livro tal, autoria do espírito tal, a psicografia do Chico Xavier. Mas alguns rejeitaram o texto. Mas se tivesse o nome do Chico, mudaria alguma coisa? Aí, então, os componentes do grupo disseram, se eu soubesse que isso aqui era um texto psicografado pelo Chico, não, mas aí não. Nós temos que aprender a focarmos no conteúdo, na mensagem, se ela é verdadeira, se ela é útil, se ela faz o bem, não na autoria, seja a autoria espiritual, seja a autoria de um encarnado. Então, precisamos nos chamar a atenção, porque é exatamente o que Emmanuel coloca aqui no seu texto do livro Fonte Viva. Ele lembra que toda ideia tem o seu próprio valor. Não importa quem tenha gerado a ideia. Então, o que nós temos que estudar é o valor dessa ideia. Ou seja, essa ideia promove renovação e edificação? Se sim, nós temos que colocá-la em prática. E se não, nós temos que rejeitá-la. Isso nos lembra um episódio que está no Novo Testamento, em que os discípulos, em praça pública, haviam escorraçado uma pessoa que estava lá fazendo uma pregação. E aí, então, chegaram ao nosso mestre Jesus e disseram, olha, nós expulsamos aí o fulano porque ele estava lá no meio da praça falando em seu nome, Senhor. E nós dissemos que ele não podia fazer isso. Então, Jesus olha para os discípulos e diz assim,
Se ele estava falando coisas boas, vocês deveriam ter deixado que ele continuasse. Mas, Senhor, ele não é seu discípulo, ele não é seu seguidor, ele não está aqui conosco. E aí Jesus volta a falar para os discípulos, mas isso pouco importa. O que é bom deve ser espalhado, deve ser seguido. Vocês não deviam ter o impedido, pelo contrário. Porque se ele estava falando coisas boas, vocês deveriam ter reforçado e deveriam seguir as coisas boas que ele estava falando. Mas o que aconteceu com os discípulos? Eles se ativeram apenas à pessoa, o autor das ideias, que não era diretamente discípulo de Jesus, mas que compreendia muito bem as lições morais do nosso mestre. E isso às vezes acontece conosco no movimento espírita. Nós nos batemos não pelas ideias, mas pelas pessoas. E aí estamos equivocados, porque nós temos que debater-nos no campo das ideias. E se a ideia é boa, se ela vai provocar renovação moral, se ela vai nos edificar, então ela tem que ser espalhada, independente de quem teve essa ideia. Ou seja, é pelo seu valor, o valor do conteúdo da mensagem, não o nome do autor. Na sequência, nosso Emmanuel vai nos dizer que toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto, referindo-se aqui à espiritualidade superior, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Emmanuel tem razão, porque toda mensagem que consola e esclarece, que instrui, normalmente ela é acompanhada da inspiração de ordem espiritual. Nós aprendemos com o Espiritismo que todos nós somos médiums, no maior ou menor grau. Nem todos somos chamados médiuns ostensivos, mas somos médiuns porque vivemos mergulhados nessa relação com os espíritos, como nos lembrava Paulo de Tarso, né? Nós vivemos aqui numa nuvem de espíritos e recebemos o tempo todo intuições, inspirações, captamos os pensamentos dos desencarnados. Então, nesse sentido, todos nós somos médiuns. Então, quando vamos escrever na rede social, por exemplo, que somos escritores e nos sentimos inspirados para escrever algo que edifica, algo que instrui, que consola, nós estamos sendo médiuns. Porque, com certeza, quando pensamos no bem, atraímos para nós os bons espíritos. E os bons espíritos vão nos auxiliar naquele momento para ampliarmos a nossa ideia, para escrevermos da melhor maneira possível, para atingirmos os corações através da consolação e as mentes através da instrução do esclarecimento. Então, repetindo aqui o nosso Emmanuel, toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. E nós temos, em tempos de internet e redes sociais, pensar com seriedade sobre isso. Antigamente, a nossa amplitude para atingir os outros era bem mais restrita. Nós dependíamos de conseguir publicar algo numa revista, num jornal, ou trocando cartas, ou via telefone. Mas hoje, com a tecnologia da informação e a internet, quando publicamos algo no Facebook, por exemplo, no Instagram, no Twitter, essas redes sociais, quando estamos publicando em grupos do WhatsApp, nós, às vezes, estamos atingindo não apenas dezenas, mas centenas e, às vezes, milhares de pessoas. E o espírita, como um verdadeiro cristão, tem que tomar cuidado com o que publica, com as suas palavras, com o conteúdo. Porque nós temos a missão
de nos moralizarmos, para moralizarmos a humanidade. Então, não podemos ter ataques de raiva e escrever sem pensar, como se diz. Pelo contrário, nós temos que pensar 10 vezes antes de publicar qualquer coisa, antes de fazer qualquer postagem. Nós precisamos ser legítimos representantes do Espiritismo. Então, vamos nos sintonizar com o bem, para que os bons espíritos possam estar conosco, nos intuir para escrevermos o melhor possível, ou falarmos, ou gravarmos um vídeo, já que hoje, com o celular na mão, nós praticamente tudo podemos. Mas nosso Emmanuel continua aqui na sua mensagem para dizer que o essencial de todo e qualquer texto é o proveito que esse texto nos oferece. Recordo aqui, certa vez, convidado por um centro espírita para fazer a palestra na reunião pública, em que lá estando, a reunião começou e o dirigente, muito meu amigo, já está desencarnado, nosso querido Antônio Lucena, esse dirigente Lucena, então, fez a leitura da mensagem de abertura, e que era um texto do Emmanuel. E quando ele terminou a leitura, e antes de fazer a prece, ele olhou para a plateia e exclamou: tenho certeza que, antes de mais nada, esta mensagem foi para mim. Porque eu estava, assim, precisando ouvir isso. Como estava precisando. Pois bem, então, vamos agora à prece de início. E aí, a reunião seguiu em frente. E é isso que nós temos que fazer. Quando lermos as obras espíritas, psicografadas ou não, mediúnicas ou não, nós precisamos nos enriquecer com aquela mensagem, com aquele conteúdo, que não é para os outros, antes de mais nada, é para mim. Recordando cena do filme biográfico sobre o Divaldo Pereira Franco, há uma cena muito interessante, aliás, Divaldo já abordou isso em inúmeras palestras, de quando ele reclamou com a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que Joana nunca havia dirigido uma mensagem para ele, Divaldo Franco. E a Joana de Ângeles disse assim: como não, Divaldo? Eu já lhe escrevi centenas de mensagens. Que o Divaldo, então, retrucou e disse: não, eu não tenho uma mensagem que a senhora tenha dirigido diretamente a mim. A senhora escreve para os outros, através de mim, mas não para mim. Uma única mensagem. E aí, então, Joana olhou para o Divaldo, e com aquela serenidade do espírito superior, disse assim: Divaldo, você se equivoca. Porque, antes de mais nada, todas as mensagens que eu escrevo através de você são para você. Porque você é o primeiro que vai ler, é o que vai revisar, na época, vai datilografar para ser enviado às editoras para publicar. Então, antes de mais nada, a mensagem é para você. Não é simplesmente para os outros. Você não está sendo intermediário de mensagens que vão servir para os outros, mas também para você. Você tem que ler, tem que meditar e tem que absorver. Então, todas as mensagens, sem nenhuma exceção, primeiro, são para você. Então, quando estudamos, quando lemos, é para que possamos fazer a nossa transformação, para absorver aquele conteúdo, mas vamos absorver utilizando as ferramentas que Allan Kardec nos ensinou, porque precisamos analisar toda e qualquer mensagem, todo e qualquer texto. Que ferramentas são essas? O texto tem que passar pela lógica, pela razão, pelo bom senso e pela universalidade do ensino dos espíritos. Se algum trecho da mensagem contradisser a razão, a lógica
ou algum princípio básico do espiritismo, então o texto tem que ser rejeitado. Erasto nos diz isso em um livro dos Médiuns. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque quando aceitamos um texto não verdadeiro, desmenti-lo depois é uma situação muito difícil. Pesquisas da área de marketing e psicologia mostram que quando falamos mal de um serviço ou de um produto, por exemplo, nós alcançamos normalmente 7 a 8 pessoas e que vão replicar e multiplicar isso. E quando elogiamos um serviço ou um produto, quando falamos bem, normalmente nós atingimos 3 a 4 pessoas que vão multiplicar isso. Então, o mal, o ruim, a mentira, faz muito mais estrago do que o bem e o verdadeiro poderiam fazer de coisas boas. Por isso, Kardec era enfático. Na dúvida, rejeitar, guardar, e vamos ver se com o tempo, outras mensagens, outros estudos vão trazer uma melhor compreensão. Diz ainda aqui nosso Emmanuel que a mensagem que vai nos induzir, que vai nos encaminhar ao bem ou à verdade, ela é sempre valiosa. Seja ela de autoria espiritual ou não, seja ela feita com base na doutrina espírita ou não. Eu recordo aqui o nosso saudoso Deolindo Amorim, que num artigo publicado no jornal Mundo Espírita, que é a publicação da Federação Espírita do Paraná, Deolindo conta um caso acontecido na cidade do Rio de Janeiro, em que ele foi convidado para fazer a palestra noturna de um centro espírita de um bairro de periferia. E lá chegando, ele foi recepcionado pelo presidente da casa e foi recepcionado na casa do presidente, que o presidente morava bem próximo ali ao centro espírita. Então, ele foi até a casa do presidente do centro e ali estava conversando, tomar um café para se dirigir ao centro espírita. E Deolindo olhou a estante. Havia uma estante na sala, cheia de livros, e ele estava olhando a estante, enquanto o companheiro se arrumava para eles saírem para o centro espírita. Quando, então, o presidente da casa entrou na sala, olhou, viu Deolindo junto à estante e se preocupou em informar ao Deolindo Amorim, pedindo desculpa, que na estante não haviam apenas livros espíritas, mas também haviam livros da literatura em geral. Deolindo olhou para ele e disse assim: não, por isso não. Na verdade, estou querendo lhe dar parabéns, porque é um equívoco o espírita achar que só deve ler a literatura espírita. Nós vivemos no mundo terreno, na sociedade humana, nós estamos diante de uma vasta cultura da qual nós não podemos nos omitir, e com muita, mas muita coisa boa. Então, parabéns que você não lê apenas livros espíritas. Então, toda mensagem que vai nos levar ao bem, ela é valiosa. Ela tem um grande valor, independente de ser religiosa, de ser espiritualista ou de ser espírita. E diz ainda nosso Emmanuel que devemos usar a mensagem em nossa alma e em nossa experiência para adquirir sabedoria e amor. Voltamos, então, à colocação já feita aqui, que aquele texto, aquele conteúdo, antes de mais nada, é para mim. Mas não apenas para meditar, não apenas para pensar, mas para colocar em prática. Para colocar em prática, nós vamos entrar no campo da autoeducação. Ou seja, quando terminar de ler o nosso querido Emmanuel, eu vou fechar o livro, vou suspirar profundamente
pausar a respiração e começar a pensar o que eu preciso fazer comigo para colocar em prática essas lições de Emmanuel nesse texto que eu acabei de ler. Ele pede, por exemplo, que tenhamos, diante dos desafios da vida, paciência e confiança em Deus. O que eu devo fazer para desenvolver mais a minha paciência? O que eu devo fazer para alicerçar melhor a minha confiança na providência divina? É isso que eu tenho que fazer. E aí partir para a prática, que ele chama aqui de experiência, que é a melhor coisa que pode acontecer em educação. Nós aprendemos não simplesmente pela teoria, nós aprendemos pela experiência, pela prática. E já era uma defesa dos filósofos, dos pensadores e educadores da chamada Escola Nova do início do século XX. Precisamos praticar. Por isso a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Porque o Espiritismo pode nos auxiliar muito, mas sem obras, a fé é morta. Não adianta chegar junto aos companheiros e companheiras do centro espírita e deitar falação, e mostrar conhecimento, citar Emmanuel, citar Kardec na questão número tal do Livro dos Espíritos, porque o autor tal, porque isso, porque aquilo. Tudo isso é conhecimento, muitas vezes memorizado. Mas, no dia a dia, esse conhecimento se desdobra em prática. Ou seja, eu sou aquilo que eu estou ensinando para os outros ou não? E o que vai valer no depois da morte? No retorno ao mundo espiritual. O acúmulo de conhecimento doutrinário espírita ou a prática da caridade. E nós sabemos perfeitamente pelos estudos, nós sabemos pela nossa experiência na área mediúnica, que o que vale é a prática, não a teoria. Por isso o Emmanuel coloca aqui, nesse seu texto no livro Fonte Viva, temos que pegar aquela mensagem que faz bem, que é útil, que edifica, e colocá-la para nós mesmos. Eu recordo aqui, na minha juventude, já espírita, de um querido companheiro do movimento espírita, que sempre admirei, até os dias de hoje, e sempre admirei pela sua calma, pela sua tolerância, sua paciência e sua visão de amplitude para trabalhar. E até que um dia eu pensei assim, não basta eu ficar admirando o companheiro, achando que ele é um grande exemplo. E eu tenho que me esforçar para ser como ele. Porque se eu o admiro, o que eu preciso fazer para ser tão calmo, compreensivo, tolerante quanto ele? E o que fazer para ter essa visão global que ele possui? E assim eu comecei a me trabalhar. E eu ainda estou longe dele, confesso. Mas comecei a me trabalhar para não ver como um modelo distante. E aí, então, nós vamos entender que quando os espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, nos diz que Jesus é o nosso guia e modelo, é que nós temos que fazer todos os esforços para segui-lo. E como vamos seguir o nosso Mestre Jesus? Bem, colocando em prática os seus ensinos. E os seus ensinos estão todos em dois. Amai-vos uns aos outros
e fazei ao próximo somente aquilo que gostarias que o próximo vos fizesse. Isso resume a lei de amor e a própria lei divina. Amar o próximo como a nós mesmos. E próximo aqui é muito amplo. Os que vivem conosco em família, os vizinhos, os colegas de trabalho, etc, etc. Na verdade, toda e qualquer pessoa, porque somos irmãos, já que somos todos filhos de Deus. Mas para que não confundíssemos esse amar-vos uns aos outros, Jesus vem, então, com a segunda regra. É só fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Com isso, nós vamos estabelecer a justiça total, plena. Nós vamos respeitar os direitos de cada um. Não haverá nenhum problema. Mas nós inventamos o porém, contudo, no entanto, e vai por aí afora. E começamos a utilizar desculpas para justificar por que não estamos colocando em prática esses ensinos do nosso Mestre Jesus, assim como diversos ensinos da própria doutrina espírita. Mas nesses ensinos não cabe vírgula, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, é ponto final. Nós temos que nos amar, porque somos irmãos, e temos que fazer aos nossos irmãos aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. E claro que ninguém quer receber o mal. Então, se eu não quero receber o mal, eu só devo fazer o bem. Para que eles também só façam o bem para mim. Então, estudar, conhecer, mas, acima de tudo, praticar. E aí, então, nós vamos para o nosso André Luiz, esse querido companheiro espiritual, que no livro O Espírito da Verdade vem, no capítulo 26, falar sobre a palavra, os cuidados que precisamos ter. Vale a pena aqui nós fazermos a leitura do texto, que é curto, mas bastante significativo. Diz o nosso André Luiz: seja onde for, não afirme, detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ouvindo a frase infeliz, não grite, é um desaforo. Invigilância alheia pede a nossa vigilância maior. Atravessando a madureza, não se lamente, já estou cansado. Sintoma de exaustão, vontade enferma. Sentindo a mocidade, não assevere, preciso gozar a vida. Romagem terrestre não é excursão turística. À frente do amigo endividado, não ameace, hoje ou nunca. Agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Ao companheiro menos categorizado, não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta, crueldade indireta. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes. Sob o clima da provação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. No cumprimento do dever, não clame, estou sozinho. Ninguém vive desamparado. Colhido pelo desapontamento, não reclame, que azar. A lei divina não chancela imprevistos. A face do ideal, não se lastime. Ninguém me ajuda. No Espiritismo, temos responsabilidade pessoal com o Cristo. Esta é a mensagem do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, que está no livro O Espírito da Verdade,
no seu capítulo 26. Cuidado com as expressões verbais. Cuidado com as palavras que utilizamos, com as queixas que fazemos. Muito cuidado. Nós temos um planejamento reencarnatório. Estamos aqui para cumpri-lo da melhor maneira possível. Nunca somos desamparados. A misericórdia divina é farta. Os benfeitores espirituais estão sempre conosco, nos auxiliando. E nada do que nos acontece vem pelo acaso. Porque o acaso não existe. Ele é injustificável perante qualquer raciocínio. Então, muito cuidado. Dizer, Deus deve ter esquecido de mim. Deus não esquece dos seus filhos. Jamais. Ele é todo bondade, todo misericórdia, todo justiça. Como um pai criador pode esquecer seus filhos, suas criaturas? Então, isso não existe. Nunca somos esquecidos. Nunca somos abandonados. Mas é da lei divina que a cada um é dado segundo as suas obras. Vamos recordar aqui um outro livro da psicografia do Chico Xavier, muito importante, que é o livro Voltei, de autoria espiritual de Irmão Jacó, ou Frederico Figner, que foi valoroso trabalhador do movimento espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira, e que dá um depoimento pungente nessa obra, porque ele era um no centro espírita e era outro fora, na vida mundana, cotidiana, do dia a dia. No centro espírita, era muita paz, meu irmão, Deus lhe abençoe, e assim por diante. Mas nos negócios, porque ele foi um grande empreendedor na cidade do Rio de Janeiro, ele não perdoava dívida. Ele levava, em nome dos negócios, famílias inteiras à falência, à miséria. E quando ele desencarna, ele percebe que ele não tem luz espiritual nenhuma. E que se não fosse o amparo dos amigos espirituais, porque ele tinha méritos, claro, né, pelo bem que ele havia feito, pelo menos dentro do movimento espírita, e ele estaria em condições péssimas. E mesmo assim, ele teve que procurar, um a um, seus desafetos, as pessoas que ele prejudicou, para pedir perdão e trabalhar com elas, para que elas, então, o perdoassem e começassem, então, a evoluir, começassem também a reparar os seus próprios erros. Essa é uma advertência muito séria. Precisamos tomar muito cuidado com o que falamos. E aqui nós vamos ter a palavra falada e a palavra escrita. E também o pensamento. Porque às vezes nós não verbalizamos e nem escrevemos, nós pensamos. E pensamento é energia. Pensamento é criador de ideias. E os pensamentos são registrados no mundo espiritual e registrados na nossa consciência. Então, precisamos tomar muito cuidado. Daí a advertência aqui do nosso André Luiz. Mesclando esta mensagem do André Luiz com a do Emmanuel, nós precisamos, então, tomar muito cuidado com a divulgação que fazemos dentro do movimento espírita. Infelizmente, através das redes sociais, através dos aplicativos de comunicação instantânea, nós temos visto um verdadeiro desserviço à propagação do espiritismo. Espíritas invigilantes, que não passam os textos pelos critérios da lógica, da razão, do bom senso,
da universalidade do ensino dos espíritos, andam publicando coisas horrorosas, terríveis, muitas vezes antidoutrinárias, flagrantemente colidindo com os princípios do espiritismo. Ah, mas não fui eu que escrevi isso. Eu recebi, na verdade, eu compartilhei, que era para ouvir a opinião dos outros. Você é responsável, sim. Porque não devia ter compartilhado e nem devia ter declinado, aberto mão do seu pensamento, da sua lógica, da sua análise. E se é para pedir a opinião de outras pessoas, porque você está na dúvida, então envie a mensagem para pessoas selecionadas, e explicando que está enviando aquele texto justamente procurando uma melhor análise. Mas o que é que nós vemos? Nós vemos pessoas simplesmente publicando no Facebook ou no grupo do WhatsApp, sem nenhum tipo de critério. Seremos, pela lei divina, cobrados por isso, porque temos responsabilidade, sim, embora não sejamos o autor do texto, mas estamos sendo divulgadores. Estamos fazendo a publicidade. Então, temos que tomar muito cuidado, porque temos responsabilidade não apenas individual, mas temos responsabilidade coletiva. Por isso, estudar sempre o Espiritismo, para compreendê-lo, para ter a chamada segurança doutrinária e para irmos nos transformando. É maravilhoso, por exemplo, ler as páginas da Revista Espírita, que Allan Kardec fundou em 1858 e dirigiu até a sua desencarnação em março de 1869. São 12 volumes, publicados em português. Que maravilha! Ver o pensamento vivo do codificador, as mensagens dos espíritos, suas instruções, os diálogos de Kardec com os recém-desencarnados, pesquisando a realidade do mundo espiritual, e a preocupação, o zelo de Kardec em manter os princípios do Espiritismo intocáveis. E sempre lembrando a necessidade de estudar. Estará no primeiro parágrafo da introdução de O Livro dos Médiuns, palavras de Allan Kardec. A experiência nos confirma que os escolhos e os erros cometidos em nome do Espiritismo decorrem da ignorância dos seus princípios doutrinários. Ou seja, a maior parte dos erros que cometemos ao escrever ou a falar sobre o Espiritismo, ou ao divulgar uma mensagem espírita, a maior causa desses erros é a nossa ignorância doutrinária, a nossa falta de estudo e de compreensão do que seja realmente o Espiritismo. Voltando, então, aqui ao texto do nosso semana, para chegarmos aqui ao final das nossas considerações, vamos, então, lembrar o que ele aqui nos diz. Toda ideia tem seu próprio valor. Assim, devemos ficar com a ideia pelo valor que ela representa, de renovação e edificação, sem preocupação quanto ao seu autor. E para fecharmos aqui, recordando uma colocação feita por um companheiro que, no centro espírita, viu uma determinada prática lá na área mediúnica e que ele achou uma prática estranha e perguntou: vem cá, por que se faz isso na reunião mediúnica? E foi dito a ele: sempre foi assim, porque parece que isso aqui foi instrução do guia espiritual da casa. Bem, a casa é antiga. Vocês sabem dizer quando o guia espiritual deu
essa comunicação deu esse caminho? Ah, nós não sabemos, não. Ah, isso aí já deve ter, sei lá, na época do seu fulano, da dona fulana, deve ter uns 40 anos, pelo menos, qualquer coisa assim, não é? Bom, tudo bem. Vamos, então, partir do princípio que foi o guia espiritual, naquela época, que deu essa instrução. E talvez fosse até necessário naquela época. Mas hoje, com todo o avanço que temos, inclusive no conhecimento do Espiritismo, no desdobramento dos seus princípios, nós temos que fazer outra pergunta. A questão não é quem deu a instrução. A pergunta é outra. Qual é a fundamentação doutrinária dessa instrução, dessa prática? Nós encontramos isso nas obras de Kardec, ou nas chamadas obras subsidiárias, como Leon Denis, Gabriel Delane, Emmanuel, e assim por diante. Senão, essa instrução tem que ser descartada, porque ela está colidindo com o Espiritismo. E, aliás, nós poderíamos, na reunião mediúnica, evocar e conversar com o guia espiritual para resolvermos essa situação e não ficarmos repetindo isso, década após década, geração após geração, porque flagrantemente está colidindo com os princípios espíritas. Não podemos crer em todos os espíritos. Paulo já dizia isso nas suas cartas. Pois bem, eram essas as reflexões que tínhamos a trazer a todos vocês, agradecendo por essa bendita oportunidade de estarmos juntos através da internet, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, e que estas luzes, trazidas por Emmanuel e André Luiz, possam iluminar a nossa caminhada terrena. Paz em todos os corações. Muito obrigada, gratidão, meu irmão, que beleza. Nós agradecemos por você compartilhar os seus estudos, as suas pesquisas, suas experiências. Quanta sabedoria nessas mensagens maravilhosas de André Luiz e Emmanuel. Gratidão, meu irmão. Nós agradecemos a todos os irmãos e irmãs que ficaram até agora conosco e que aproveitaram desse estudo maravilhoso. Rogamos aos benfeitores espirituais que possam passar em todos os lares, levando aqueles fluidos maravilhosos de força, de ânimo, de coragem para cada um de nós. E agora vou pedir ao nosso irmão Marcos, então, que por gentileza faça a prece de encerramento. Vamos então, neste momento, sintonizar o nosso pensamento com Jesus, nosso Mestre, nosso governador planetário, rogando a Ele, derrame as suas bênçãos de paz e amor sobre todos nós e sobre esta humanidade a qual pertencemos, que está sofrida diante desta pandemia que tem atingido todos os pontos do globo e todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as cores, de todas as idades. Mas sabemos, Senhor, que nada está acontecendo por acaso e que nos compete, com a nossa fé, vencermos essa provação, esse desafio, junto contigo, para o progresso moral da humanidade. E embora estejamos vendo tantos irmãos e irmãs, não apenas em sofrimento, mas desdenhando deste momento, não acreditando na providência divina, mesmo assim nós sabemos que a lei é de progresso e que haveremos, sim, paulatinamente, de melhorar a humanidade através do conhecimento espiritual que o Espiritismo veio nos trazer para estarmos junto com a verdade. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos continuar a nossa jornada
a nossa caminhada contigo, que nunca nos abandona, e com Deus, nosso Pai, que derrama sobre nós a sua misericórdia, hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Gratidão, meu irmão Marcos, Deus o abençoe. Gratidão, queridos irmãos, até sábado, em mais um momento de união e oração. Muita paz para todos, muita paz para todos os lares, e lembrem-se, Jesus está no leme. Estamos todos